Olá, hoje eu estou aqui para falar sobre a retrogradação de Mercúrio que está acontecendo, começando hoje, dia 18 de julho, e vai até o dia 11 de agosto no signo de Leão. Essa retrogradação está acontecendo entre os graus 15 e 4 de Leão. Então, quem tiver planetas pessoais, ângulos entre esses graus 15 e 4 de Leão, eu diria 2 graus antes, 2 graus depois, vão sentir essa retrogradação de uma forma muito mais potente, né? Meu nome é Isabella Register, para quem não me conhece, e antes eu vou falar um pouquinho de quem vai sentir essa retrogradação de uma forma mais potente, além desses de quem tiver planetas e ângulos nos signos fixos, né? Então, antes de eu começar a falar sobre o que Mercúrio representa, né, no signo de Leão, fazendo essa retrogradação, eu acho interessante falar que nem todo mundo vai sentir da mesma forma, né? Nem todos os trânsitos na astrologia são sentidos da mesma forma ao mesmo tempo, né? Isso vai depender muito de como o trânsito vai atingir o seu mapa natal, né? O seu mapa astrológico. Então, os signos fixos são Leão, Aquário, Touro e Escorpião. Então, se você tem ângulos ou planetas pessoais, como eu já falei, nesses signos fixos, e se você tem esses signos em casas angulares, ou seja, os seus ângulos estão nesses signos, eu trabalho com whole sign house, desculpa, usadas pela astrologia tradicional. Então, você vai sentir com certeza a retrogradação de Mercúrio de uma forma mais potente. Quem tiver o Sol como Lorde do ano, através da Perfection, que é uma técnica usada pela astrologia tradicional, se ele for o seu Time Lord desse ano, você também vai sentir de uma forma mais forte, porque quer dizer que a sua casa de Leão é a sua casa astrológica acionada esse ano por esse sistema. E quem também tiver Mercúrio como Time Lord, como o Lorde do ano, ou seja, se você tiver as casas de Virgem ou de Gêmeos sendo ativadas, né, como Perfection, você com certeza vai ter não só essa retrogradação de Mercúrio de uma forma mais potente, mas todas as retrogradações de Mercúrio durante o ano que você tiver o Mercúrio como seu Lorde. Então vamos lá, o que quer dizer esse Mercúrio retrogradando no signo de Leão? Primeiramente, o signo de Leão é um signo fixo de fogo e um signo regido pelo Sol. Né? Alguns dos significados do Sol o Sol significa o seu propósito de vida, né? A direção que você quer tomar, as suas ambições. Um dos lotes, existe na astrologia tradicional um lote chamado Lot of Spirit, que ele é calculado de acordo com a distância entre o Sol e a Lua, e ele é conectado ao Sol, ou seja, é tudo aquilo que nós temos poder de ação, que vem de dentro, é literalmente o lote do nosso espírito, aquilo que nos faz iluminar, né? Aquilo que nos traz paixão e que a gente tem controle sobre, que depende de nós, né? Então, o Sol está muito relacionado a tudo isso, a não que é trazido pelo destino, que estaria mais conectado com a Lua, né? Mas o que depende da nossa atitude, da nossa paixão. Então, Mercúrio, no signo de Leão, ele vai estar reorientando essa narrativa e essa trajetória dessa área específica do seu mapa natal, aonde você tem Leão, né? Histórias vão estar mudando de direção, desejos e objetivos vão estar sendo recalculados, né? Dando novos significados e propósitos. O Leão em astrologia ele é relacionado ao coração, né? O Sol na astrologia médica ele é conectado ao coração. E também a criatividade, a espontaneidade, a confidência, a coragem, né?
Do mesmo jeito que o Sol, que o Mercúrio, desculpa, vai estar retrogradando durante esse tempo que o Mercúrio vai estar retrogradando, é mais ou menos no mesmo tempo que ele vai estar ah, sendo coberto pelos raios solares, o que é chamado de heliacal setting pela astrologia helenística, ou seja, ele vai estar sendo escondido sobre os raios solares, under the sunbeams, que é mais ou menos a 15 graus de distância do Sol, quando o planeta está mais ou menos a 15 graus de distância do Sol, é quando ele desaparece, né, pra gente no céu. E isso, Mercúrio era chamado de psychopump quando isso acontecia, era como se Mercúrio estivesse desaparecendo, indo pro underworld, indo pro mundo de Plutão, né, pro submundo, para o mundo dos mortos, né? O Mercúrio era o único planeta que conseguia ir para o mundo dos deuses, vinha aqui na Terra e ele era o guia das almas para o mundo dos mortos, né? Então, essas duas situações de Mercúrio retrogradando com Mercúrio desaparecendo por trás dos raios solares, para os astrólogos helenísticos, eles consideravam, e mais o planeta estando devagar, porque ele literalmente tem que parar no céu, é como se isso não acontece de verdade, né? O planeta não retrograda e ele não para, é uma ilusão de ótica para gente, é a nossa visão geocêntrica, né, daqui da Terra. Para eles era uma condição desfavorável, para os astrólogos helenísticos era uma situação problemática, era uma condição de dificuldade, era desfavorável para a ação. Eles consideravam infortúnio, como se o planeta estivesse desobediente, em discórdia com o que a gente está tentando atingir, em contradição com os nossos objetivos. Então, eles consideravam uma falta de sorte, né, quando o planeta estava devagar nessa posição de retrogradar. A palavra em grego para isso, retrógrado, é anapodizo, que quer dizer voltar atrás, revogar, né? Talvez nós temos que retornar ao passado, como eu falei, para revisar situações que ficaram pendentes ou que não ficaram legais, e muitas vezes nós nem entendemos o porquê certas situações ocorrem, nós só vamos enxergar lá na frente, muita gente chama de livramento, mas eu acho que essa retrogradação, como todos os trânsitos na astrologia, tem um fundamento, tem um propósito, né? O astrólogo Robert Smith é um astrólogo que participou de um projeto Project Hindsight, né, que vários astrólogos americanos se juntaram para traduzir textos e técnicas helenísticas, e que graças a eles nós temos acesso a livros e ensinamentos hoje em dia. Ele sugeriu que planetas benéficos, né, como Vênus e Júpiter, quando eles retrogradavam, eles tomavam de volta os benefícios que foram dados, né, para vocês terem uma ideia do que significava a retrogradação e o planeta estar devagar para os astrólogos tradicionais. O termo medieval para isso seria impedere, que vem do latim impedire, como bater o pé, como se o planeta estivesse batendo o pé e não fazendo o que a gente quer, né? Retardando o movimento, o progresso de algo através de obstruções, de obstáculos, de impedimentos. É como se o planeta estivesse indo na direção contrária dos nossos objetivos, né? E devagar, sem pressa, adicionando problemas e bloqueios. Então, pode ser realmente muito frustrante, né? Ainda mais quando a gente não entende. Eu sei que o cosmos, né, o universo, tem uma explicação que talvez a gente nunca venha a entender, né? Para os astrólogos mais modernos, eles consideram a retrogradação como uma internalização, né? Mais pensamentos do que palavras em si. Talvez você preste mais atenção na sua opinião privada, entendeu? Esteja mais em desacordo com o restante. Então já deu para perceber que os astrólogos antigos classificavam o planeta retrógrado como um enfraquecimento daquele planeta, né? E as áreas em que ele rege. Então a gente pode esperar um enfraquecimento nos setores, nos temas, né, dos setores onde a gente tem Gêmeos,
e Virgem, que são os setores da nossa vida onde Mercúrio rege, né? Então seria como uma postergação, um adiamento de algo, de algum benefício esperado nessa área regente por Mercúrio, né? E nas áreas regentes por Mercúrio e nessa área onde nós temos Leão. Eu acho que nem todos os atrasos, né? Se nós pudermos parar para respirar um pouco e para repensar, e nem todos os atrasos são maléficos, né? Eu sei que irrita a gente perder um voo ou ser cancelado, mas quanta gente, eu me lembro das Torres Gêmeas, quanta gente não conseguiu ir trabalhar naquele dia, né? No atentado que aconteceu aqui nos Estados Unidos, muita gente foi impedida de trabalhar e de estar lá por problemas no trânsito, problemas familiares, que acabou sendo uma benção salvando vidas, né? Quantas vezes a gente vê acidentes no trânsito que aconteceram logo antes da gente passar e que nós fomos impedidos de sair antes de casa, né? Tem uma frase que eu vi em inglês outro dia que eu vou tentar traduzir para o português, que é: o atraso faz com que pessoas e situações e coisas ruins passem na nossa frente, né? Então, tudo que acontece tem um motivo, né? Inclusive os atrasos, os fins, os términos, pessoas e situações que vêm e que vão. Nada acontece por acaso. Cada momento, cada pessoa carrega uma lição e um propósito. Então, é quando a vida parece pesada e frustrante, como numa retrogradação de Mercúrio, que é interessante que a gente pare, pense e repense e respire. Né? Se fala muito hoje em dia na meditação, no momento de agora, e eu faço todos os dias e traz muita paz, né? Principalmente nesses momentos difíceis, a gente entregar para o universo, porque muitas vezes a gente não sabe o porquê e muitas vezes a gente nem vai saber. Às vezes a gente vê que foi um livramento, mas muitas vezes a gente não sabe o porquê disso ter acontecido. Tem também uma frase em inglês que fala que nós somos human beings, não human doings, né? Nós somos humanos para ser e não para estar fazendo e produzindo o tempo inteiro. Então, tem algumas ponderações que eu achei interessante aqui sobre Mercúrio retrógrado. Claro que todo mundo, né? Cada um tem seu livre-arbítrio, você pode agir, fazer, né? O que você bem entender, mas eu acho interessante a gente ponderar, né? E a primeira seria: como está a sua criatividade, espontaneidade e confidência ao se expressar? Né? Você constantemente precisa da aprovação alheia ou você consegue ser você mesmo, né? Isso são temas muito ligados a Mercúrio em Leão, né? Como você lida com as inseguranças do seu ego? Como está a sua visibilidade, sua voz, seu sentimento de autenticidade? Você ainda se sente vibrante, irradiando quem você realmente é? Você se comunica e pensa com o coração? Bom, o Sol, como eu falei, sendo regente de Leão, ele também é relacionado à sabedoria superior, né? Ele é a iluminação, é o centro do nosso universo, né? E Mercúrio vai estar chegando bem perto dessa fonte, né? Mercúrio retrógrado em Leão, ele vai nos trazer uma mensagem cósmica, literalmente, né? Direto da fonte, né? Direto do Sol. E essa mensagem seria de desacelerar, de refletir, de revisitar, de refinar e depois de refazer, se necessário, e recomeçar essa área de Leão quando Mercúrio voltar ao seu movimento direto, né? Que é quando ele coloca os seus pingos nos is. Então não corra com decisões, com conversas, com viagens, com mensagens, com contratos, com compras. Analise bem a fundo. Mercúrio, ele gosta de ver os detalhes, né? De quebrar as coisas em pedaços, de ver os detalhes, e-mails. Pense e repense antes de falar, antes de tomar decisões importantes, né? Tudo ligado a Mercúrio, antes de comprar passagens, veja o horário certinho, para evitar esses tipos de problema que Mercúrio
pode causar enquanto ele está retrógrado, né? Eu sei que a vida não pode parar, né? A gente, às vezes, o computador quebra, o carro quebra, a gente precisa comprar um eletrodoméstico novo e é inevitável. A vida não pode parar por causa, né, dos acontecimentos astrológicos, né? E vão as datas que eu acho interessante que vocês prestem atenção. No dia 22 de julho, o Sol entra em Leão. Então, Mercúrio vai estar co-present, como a gente fala, né? Na astrologia tradicional helenística, vai estar presente junto com o seu regente, todo-poderoso Sol, e isso vai trazer sorte, eu acho, muita ajuda para o Mercúrio retrógrado, né? É uma situação muito mais auspiciosa. O Sol, ele vai estar muito poderoso, né, na sua casa. Regente. No dia 31 de julho, Mercúrio vai fazer o seu casime, é a sua inferior conjunction, é a conjunção inferior de Mercúrio, é quando ele está mais próximo da Terra, a energia de Mercúrio muito potente. Mercúrio vai estar fazendo a sua alquimia, recebendo os downloads do Sol, todos os ensinamentos, né, direto da fonte, como eu falei, direto do cosmos, né, para que a gente possa ter as informações apropriadas para a gente recalcular as nossas metas. No dia 11 de agosto, Mercúrio vai Station Direct, ele vai estacionar, vai voltar para o seu movimento direto, né? Ele vai parar no céu de novo, né? Vai fazer aquela parada para ele mudar a sua rota e o seu movimento direto. E de acordo com os antigos, né, os astrólogos helenísticos, isso era muito auspicioso, isso era muito bom. Considerava uma situação que estava andando para trás, que estava não com muita sorte, né? E agora a gente volta a ter aquela força para prosperar, para andar, né, para frente, para seguir adiante com os nossos objetivos. Muito próximo do dia 11, no dia 13 de agosto, Mercúrio vai fazer o que a gente chama de Heliacal Rising, né? Quando ele estacionou, ele fez o Heliacal Setting, ele foi para embaixo dos raios solares, desaparecendo, agora ele vai estar reaparecendo. E isso também para os antigos, né, para os astrólogos antigos, isso era muito auspicioso, de muita sorte. É como Mercúrio vai aparecer no céu no amanhecer do dia antes do sol nascer. Isso era chamado de faces pelos astrólogos helenísticos. Faces, algumas pessoas chamam de faces. An appearance that speaks, é uma aparição que fala, um anunciamento, um pronunciamento de Hermes. Então a gente pode receber de novo mensagens, soluções, talvez aquele contrato que não pôde ser assinado, aquela casa que não pôde ser comprada. Agora a coisa vai começar a fluir. Então fica aqui a dica das datas e eu vou mais ou menos dar uma rodada pelos signos, fazer aqui um horóscopo rapidamente de acordo com o ascendente de cada um. Se você não sabe o seu ascendente, me fala aqui, eu posso te ajudar a encontrar. E tem sites que você pode calcular de graça, como astro.com, astroseek.com. Você coloca as suas informações e eles te dão o seu mapa natal e você vê o seu ascendente. Mas, de novo, se você não souber, comenta aqui nos comentários que pede ajuda que eu posso te ajudar a descobrir o seu ascendente. Bom, em primeiro lugar, quem é do signo de Áries? Quem é do ascendente, desculpa, em Áries, né? Quem é do ascendente, quem tem um ascendente em Áries, você vai ter Leão na casa 5. Então, essa casa é ligada aos temas de filhos, criatividade, prazer, romance. Era a casa considerada Joy de Vênus, era onde Vênus encontrava a felicidade, né? Então era chamada de casa da boa fortuna, da good fortune. É a casa dos hobbies, tudo aquilo que te dá prazer na vida. Então é onde Mercúrio vai estar retrogradando para quem tem um ascendente Áries. Para quem tem um ascendente em Touro, você tem Leão na casa 4 e Mercúrio vai estar retrogradando, pedindo uma revisão sobre os temas do seu passado, da sua família, da sua casa, da sua vida privada, dos seus pais e dos seus ancestrais, né? Esses vão ser os temas tocados
por esse Mercúrio retrógrado. Para quem tem um ascendente em Gêmeos, você tem Leão na casa 4. Então, Mercúrio vai estar pedindo essa revisão com os temas sobre irmãos, sobre vizinhança, onde você mora, viagens curtas, aprendizado, comunicação. A casa 3 era a chamada casa onde a lua encontrava a felicidade dela. Então, é a casa da deusa, é a casa das rotinas e a casa da sua mood. É a casa do seu, do seu humor, né? Que muda sempre. É como a lua, né? Que muda. Uma hora é cheia, uma hora ela desaparece no céu, né? Uma lua nova. Então, essa casa 3 vai estar pedindo uma revisão, essa revisão de Mercúrio para quem tem ascendente em Gêmeos. Para quem tem ascendente em Câncer, a casa 2. E fica a dica: quem tem Leão na casa 3 pode ser que tenha umas problemas com carro, né? Porque é a casa aonde se encontra viagens curtas que geralmente são feitas por carro. Então, o ascendentes em Gêmeos pode ficar ligado. Eu esqueci de falar que talvez vocês tenham ou compre um carro novo, ou problemas de conserto com carro, enfim, ou seja protelado, vamos dizer assim, postergado, né, para a compra de um carro, mas que estejam mais ligado a esses problemas de viagens, porque a casa 3 está ligada a viagens e problemas de comunicação, né? Pode ser computador, telefone, e-mail, ou até mesmo verbalmente os ascendentes em Gêmeos possam ter mais problemas com relação a isso do que os outros signos. Quem tem ascendente em Câncer tem a casa 2, né? Tem Leão na casa 2. Então, essa casa é relacionada ao setor da sua vida, de dinheiro, de salários, de coisas que você possui, finanças, né? Vão ser revisadas. O Mercúrio aí. O Mercúrio também é relacionado a dinheiro, né? A palavra de mercado, merchant, de troca, vem de Mercúrio, né? Então, você provavelmente vai ter, vamos dizer assim, revisões, reviravoltas em situações financeiras e de trocas, talvez de investimentos, né? Quem tem um ascendente Leão, essa retrogradação vai estar acontecendo na sua casa 1, onde você tem o seu ascendente. A casa 1 representa você, quem você é, a sua aparência, o seu estilo, a sua personalidade, o seu corpo físico e a sua saúde. Então, isso tudo vai estar. Pode ser que você resolva mudar o seu cabelo, a sua aparência, ou algo na sua personalidade, no seu estilo de comunicação que não está funcionando. Então, fica aí a dica para quem tem um ascendente em Leão. Quem tem um ascendente em Virgem, essa retrogradação vai estar acontecendo na sua casa 2, na sua casa 12, desculpa. A casa 12 é uma casa considerada dark house, ela é escura porque ela não tem conexão com o ascendente, ela está logo do lado do ascendente, é como se fosse o seu blind side, que você não tivesse, o blind spot, né? Que você não consiga enxergar. Então, é o setor da sua vida de inimigos ocultos, coisas ocultas, sofrimentos, situações e lugares escondidos que você não consegue ver, coisas maléficas que te pegam de surpresa, sabe? Como lugares ermos, hospitais, prisões, também o seu inconsciente. Leão é um signo fixo, né? É um signo difícil de mudar. Então, quando você tem algum trânsito, principalmente retrogradação de Mercúrio, pode ser que você, e o Sol, né? Quando entrar ali vai iluminar essa casa que geralmente é escura, pode ser que você veja situações obscuras do seu inconsciente e que te sabotam, né, inconscientemente. Então eu acho muito produtivo, apesar de não ser uma área muito benéfica. A casa 12 é a casa onde Saturno, né, o deus do karma, encontrava um maléfico na astrologia tradicional, encontrava a felicidade dele. Essa casa é chamada de casa dos espíritos ruins, do bad spirits, para a astrologia tradicional, mas ela também é conectada com esse inconsciente
transcendent. Pode ser que você vendo isso tudo, ou passando por isso tudo, que você consiga uma conexão muito maior com o mundo espiritual, com o invisível, né? Através do sofrimento, às vezes uma situação difícil, a gente se conecta muito mais com Deus ou com o oculto, né? Do que quando a vida tá dando tudo bem e a gente tá só naquele piloto automático. E a gente enxerga essas situações que denigrem a gente, né? Que nós mesmos, às vezes, ações que não são para o nosso próprio benefício. E agora quem tem um ascendente em Libra, né? Você tem Leão na casa 11, essa retrogradação vai estar acontecendo no setor da sua vida que quer dizer a chamada dos bons espíritos, the good spirits, né? Dos bons espíritos. É a casa chamada de sonhos, dos desejos, tudo aquilo que você quer fazer acontecer, tudo aquilo que você sonha, né? Da sua comunidade, de amigos, né, das pessoas que te ajudam. Quando você tem a sorte, quando você atrai sorte através de beneficiários, né? Então pode ser que pessoas do passado voltem, amigos, pode ser que você possa tenha terminado ou desistido de fazer parte de alguma comunidade ou entrado em uma nova, enfim, mas que vai atrair uma boa sorte, né? Porque é uma casa do Good Spirits, de boa sorte, né? Mas que vai ter que ser revisado também. Talvez algo que não esteja, vamos dizer assim, funcionando aí em algum grupo, alguma atividade que você faz, ou alguns sonhos que você teve em mente, alguns desejos que não tenham acontecido, você tenha que fazer uma recalculada de rota para que esses desejos possam acontecer, às vezes até a sua mindset, né? Até o seu modo de pensar, né? Tenha que ser mudado para que você consiga atingir os seus sonhos e objetivos. Quem tem escorpião no seu ascendente, essa retrogradação vai estar acontecendo na sua casa 10, que quer dizer a carreira, a fama, a sua vida pública, a sua reputação e a direção na sua vida. Então, talvez o que pode ser para esse quem tem ascendente escorpião? Às vezes você foi numa entrevista de emprego que você não foi aprovado, né? E Mercúrio, talvez quando ele ande para frente, você consiga um emprego melhor, você seja chamado, né? Então, é aquilo que eu falei antes, né? A gente nunca sabe o porquê que as coisas acontecem, mas elas acontecem num propósito, no momento certo, né? Então, fica aí a dica para quem tem o ascendente em escorpião, né? Quem tem ascendente em Sagitário, isso vai acontecer na sua casa 9, né? Relacionado a viagens, peregrinação, estudos, universidade, filosofia de vida, religião, valores, ética, fé, Deus, o divino. Essa era a casa onde a casa 9 é a casa onde o sol, né, se encontra a felicidade dele, né? Para a astrologia tradicional era the joy of the sun. Então é ligada ao divino, né? É ligada à justiça, justiça divina, a países estrangeiros, a vistos, né? E quem estiver lidando com passaportes, vistos, justiça, né? Talvez possa ter tido problemas com atrasos, né? Pode ser que precise ser renovação de passaporte, que possa ser, tenha que voltar atrás nessa papelada, ser refeito, ou tem atrasos, ou né, talvez alguém que tenha o visto negado, ou mais para frente, quando o Mercúrio retrogradar, possa achar uma solução. E muito legal a gente sempre recalcular valores, né? O que é ético pra gente, o que não é, o que está de acordo com os nossos valores, o que não está mais e que precisa ser mudado. E a peregrinação na Casa 9 não precisa ser física, você não precisa se mudar para outro país ou ir para, né, fazer aquele caminho de Santiago para poder você se mudar por dentro, né? Você literalmente, através da meditação, através de se acolher, né, de ir para dentro, de se olhar, você pode fazer essa peregrinação interna também, né? É muito característico do Mercúrio retrógrado aí nessa casa, né? Quem tem o ascendente em Capricórnio, a casa 8 vai estar passando, né,
por esse reprogramação, vamos dizer assim. Essa casa 8 também é uma dark house, considerada uma casa escura, porque ela, de acordo com a astrologia helenística, ela não fazia nenhum aspecto para o ascendente, né? São essas casas da dark house. A casa 8, o significado dela é da morte, né? Não quer dizer que ninguém vai morrer fisicamente, pode ser figurativa ou real, né? Nunca se sabe. É a casa do débito. Pode ser algo que você esteja deixando ir também, né? De uma forma figurativa, né? Pode ser fisicamente ou deixando ir internamente. O término de um relacionamento é um luto, né? O término de um contrato, né? de algo que tenha valor para a gente, não deixa de ser uma morte, um luto. Então, a morte nessa casa pode ser de uma forma real ou figurativa, né? Débitos também estão aí. Imposto de renda, se você está fazendo seu imposto de renda, preste muita atenção nos detalhes para que você não tenha problemas no futuro. Talvez você tenha que refazer, problemas de imposto de renda voltem para que você tenha que solucionar, né? Herança, tudo aquilo que vem né, dos mortos também, problemas e dores e traumas psicológicos, bônus, né, salariais e dinheiros ou bens compartilhados, né? Pode ser profissional ou pode ser até de casamento, né? Então, se você estiver fazendo qualquer tipo de contrato, né, ou rompendo algum tipo de contrato também é tão importante, né, quanto você assinar, preste atenção nos detalhes. Quem tiver ascendente agora é em Aquário, está acontecendo na sua casa 7. Relacionamentos vão estar sendo reavisados, relacionamentos de um a um. É um relacionamento privado, são relacionamentos sérios. Eu falo que a casa 7 são aquelas pessoas que você pode ligar, que você confia depois da meia-noite, né? Que não vai ser falta de educação. Casamento e sociedades, como eu falei, profissional ou relacionamentos amorosos também. Muito comum relacionamentos do passado voltarem, né? Quem tem ascendente, pessoas do passado voltarem, isso que eu quis dizer. Quem tem ascendente em peixes, casa 6. A casa 6 também é considerada uma dark house, uma casa escura, ou seja, é o seu blind spot também, porque também não faz um contato de acordo com a astrologia helenística através de aspecto para o ascendente. Então, essa casa é relacionada à doença, rotinas de trabalho, bichos de estimação de pequeno porte. É uma casa que exige uma dedicação árdua se você está aprendendo ou em treinamento para alguma coisa, né? Se você quer atingir, vamos dizer assim, uma eficiência, né, num trabalho, numa profissão, é na casa 6 que você vai ter aquele treinamento no dia a dia, o estudo, né? Eu que estudo e pratico astrologia há quase 8 anos, é uma dedicação, é muita leitura, são muitas horas, né? Então, exige muito, né? Tira a sua energia. Então, a casa 6 é a casa relacionada à doença, porque ela também suga também a sua energia. E também empregados. Pode ser atingidos quem for dono de business, dono de negócios, quem tiver empregados em casa, pode ser que essa retrogradação atinja alguns contratos, vamos dizer assim, que você preste atenção, né, que você nesses contratos, quando você emprega alguém, né, ou para mandar embora ou para contratar, é importante. Então fica aí a dica, eu espero que tenha sido produtiva essa conversa mais longa hoje, né, mas eu acho legal fazer esse resumo dos horóscopos no ascendente para vocês terem uma noção de como isso pode atingir vocês. É impossível falar especificamente porque eu não tenho mapa na minha mão com os detalhes, onde estão os planetas, em que casas específicas que isso vai atingir, de acordo com cada um, mas eu acho que é o mais próximo que eu poderia dar de dica para vocês sem ter o mapa de cada um natal na minha mão. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de clicar o like, ajuda muito o canal se vocês clicarem o like, e também assine o canal se você ainda não assinou, para que você receba a notificação para os próximos vídeos. Até a próxima!